Olá, meu amigo e minha amiga, professor Demetrio mais uma vez aqui contigo, agora entrando na reta final do nosso estudo sobre morfologia, sobre análise morfológica das palavras. As classes de palavras entram agora na reta final com a nossa sétima classe de palavra que nós vamos trabalhar aqui, que é a preposição. E já no embalo vou entrar na oitava classe de palavra, que é a interjeição, que também é pequena, pouquíssimo cobrado. Vamos falar então da preposição. Preposição nada mais é do que aquela palavra na oração que tem a função de ligar os vocábulos. E o que seria vocábulo, professor? Palavras. Nada mais do que palavras. Tem uma palavra com outra palavra, coloca a preposição no meio. Como por exemplo, professor, eu tenho a palavra pé, a palavra moleque, e eu entro com o D, pé de moleque. É o mesmo que pão de ló? Isso, o mesmo que pão de ló. Preposição tem a função de ligar, unir palavras. E a conjunção, professor, que nós vimos na aula passada? Tem a função de ligar orações. Então a preposição liga palavras e as conjunções ligam orações? Perfeito! Isso, guarde isso, entenda isso. Vem aqui, preposição. Eu tenho ela do tipo essencial e do tipo acidental. O que é isso, professor? Preposições essenciais. Porque na sua essência, na sua origem, elas funcionam dentro da frase como preposições. E as acidentais? Elas são outras classes de palavras, como por exemplo as conjunções, que naquele momento funciona como uma preposição. E quais são elas? Quais são as preposições essenciais? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, per, perante, sem, sobre, sobre. Tem várias musiquinhas que você pode tentar decorar elas. As principais preposições que eu daria destaque: ao a, ao com, ao de, ao em, ao para, ao por, per, que é a mesma coisa. Essas seriam as principais, as mais cobradas, quanto principalmente aos seus sentidos dentro da frase, matéria que nós vamos ver agora mesmo. Qual sentido? Professor, mas tudo você fala de sentido. A UFO adora entender se você consegue ler a oração, extrair lá do texto e compreender para que, com qual objetivo, com qual cunho e finalidade, com qual sentido, aquela preposição, aquela conjunção, aquele adjetivo, aquele artigo, enfim, aquela classe de palavras está presente ali dentro. As preposições acidentais são conforme, consoante, segundo, durante, mediante, como, salvo, fora, que. Não, mas o que de novo? Sim, o que é uma conjunção que aqui, em determinada situação, vai funcionar como preposição. Vamos ver aqui alguns casos onde essas preposições, principalmente as essenciais, são trabalhadas. Veja aqui, as preposições a, de, em e o per, quando unidas a certas palavras, a determinadas classes de palavras, formam um só vocábulo. Então veja, eu vou unir uma preposição com outra classe de palavra e vai me dar uma terceira palavra originando um só vocábulo, uma só palavra. A união de duas classes gramaticais, onde uma delas obrigatoriamente é a preposição, vai me dar uma terceira palavra, um terceiro vocábulo. E eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso fazer elas de formas combinadas, que é a combinação de preposição, ou contraídas, que é a contração de preposição. Vamos ver o que é a combinação de preposição. Olha o meu primeiro exemplo. Preposição a, mais o artigo definido o, no exemplo, chegamos, e quem chega, chega a, chegamos ao entardecer. Veja que a minha terceira construção, que foi a união do vocábulo o, enquanto artigo definido, e a preposição a, unidos, me deu uma terceira palavra que é o ao. Veja que não houve alteração, a minha preposição não sofre alteração quando, ao somar com um artigo definido o, construiu o vocábulo ao, não houve perda de letra, não houve alteração. Olha o outro exemplo.
eu tenho a preposição a, mais o advérbio onde, na seguinte construção: vou, e quem vai a, indica movimento, vou aonde você quiser. Veja que na terceira construção da união da preposição a mais o advérbio onde, virando aonde, não houve alteração, a preposição não sofreu alteração. Isso chama-se combinação, aonde você combina a mais b e vira AB. Não há perda, não há alteração, a preposição não sofre nenhuma modificação. Combinação. Belezinha? Contração. Contração, opa, o que é contrair? Recolher, diminuir, encolher. Contrair, no frio você fica contraído, diminuído, recolhido. Contrair é quando a preposição sofre alteração. Ou ela modifica, ou há uma perda de letra. Veja bem, preposição a mais artigo feminino a. Isso é crase, professor. Só vai falar de crase agora? Não. Próxima aula, daqui uns dias, iremos falar de crase. Não nessa aula. Preposição a mais artigo feminino a, no singular, pode ser no plural também, unidos, vai me dar uma terceira palavrinha, um terceiro vocábulo, que é a, o a craseado. Veja que fui à praia. O a perdeu um a. Houve uma alteração na contração, na união desses dois. A preposição mais a artigo. Olha de baixo. Preposição em mais pronome demonstrativo. Qual que é pronome demonstrativo? Vamos falar de pronome, é a nossa última classe de palavra, próxima aula, onde eu tenho lá os pronomes demonstrativos este, esse, aquele e suas derivações. Na frase, moro neste. Por que neste? É a união de em, preposição, mais o pronome demonstrativo este. Nossa, virou N? O em virou N? Perfeito, houve uma modificação total, sofreu alteração. Contração da preposição em. Na terceira, preposição de, mais pronome pessoal. Ele, ela, por exemplo, eu preciso delas para sobreviver. Juntei o de, preposição, mais o pronome pessoal elas, virou delas. Houve a contração, a perda de um ezinho lá da preposição, contraído, dentro da frase. Preposição per, mais o artigo. Qual que é artigo? O a, o o os, o as, virando pelo, per mais o, pela, per mais é, pelos, per mais os, pelas, per mais as. Fique, pelo amor de Deus. Pelo é uma preposição contraída da preposição per, mais o artigo o. Combinação e contração das preposições, importantíssimo. Mas mais do que isso, mais do que importante, é eu entender a relação semântica. E o que é semântica, já falei em aulas anteriores, qual o sentido, qual a função, para que eu utilizei essa preposição dentro da frase, com qual sentido, com qual cunho ali dentro, para me dar a ideia de quê? Relação semântica das preposições, qual o sentido dela? Irei para, é uma preposição, para casa. O para ali está me dando ideia de quê? De destino. Para qual destino você vai? Para casa. Chegou em casa aos. Veja que aqui no aos eu tenho a preposição a mais o artigo os. Professor, contração ou combinação? Combinação, isso, combinação. Não perdeu letra. Combinou a preposição a com o artigo os dentro da frase. Aos gritos me deu qual sentido, qual semântica? De que modo que você chegou? Aos gritos. E eu te pergunto, você chegou e chegou em qual local? Se eu estivesse perguntando aqui do em casa seria lugar, como no terceiro exemplo. Vou ficar em qual lugar? Em casa. Posso dizer também aqui que o aos, então, na minha frase aqui, dá ideia de modo. E o em casa, de lugar. Como, por exemplo, vou ficar em qual lugar? Em casa. Relação semântica da preposição. Olha o outro. Escrevi um artigo sobre. Sobre qual assunto? Veja que eu uso a preposição para perguntar. Sobre adolescência. Sobre preposição dando ideia, semântica, sentido de assunto. Tempo.
A prova vai começar em 2 minutos. O em dando ideia de tempo. Ela faleceu de derrame cerebral. Qual foi a causa do falecimento? Falecimento, consequência, de derrame cerebral, causa. Veja que eu analiso do de para frente. O de dando a ideia de causa. Preposição de dando ideia de causa. Essa foi a ação primeira que aconteceu ali. O de derrame, dando ideia de causa. Fim ou finalidade? Vou ao médico para qual fim? Com qual finalidade que eu vou? Para começar o tratamento. Isso é o que eu quero que você perceba na sua prova, que você entenda. Caiu a preposição, ele vai te pedir qual sentido. Trocando, substituindo aquela preposição por outra, mantendo o mesmo sentido. Você vai ter que construir dentro das alternativas, perceber dentro das alternativas que a preposição em determinadas construções pode ter um ou outro sentido. Veja que a preposição em pode ter vários tipos de sentido. O para com destino, o para com finalidade. Olha de preço. Essa roupa sai por R$50 à vista. Veja que eu tenho duas preposições. Qual me indica preço? O por ou o a contraído dentro do à vista? Ah, professor, é só conversar com preço, né? A preço ou por qual preço? Ah, o por é que indica o preço. A preposição por indica o preço. E o a aqui, então, se fosse para uma questão? De que modo que vai ser pago o cidadão? À vista. O a aqui dando a ideia de modo. Ok? Preposição com a sua relação semântica, o seu sentido. Isso é o que vem na sua prova, preposição junto com conjunção, cai muito. Continua ainda. Instrumento. Escreveu a lápis. A lápis foi o instrumento utilizado para a escrita. Posse. Não posso doar as roupas de quem? De quem pertence? É de posse de quem? Da mamãe. Olha o D aqui dentro. De posse. Contraída com o artigo a. Da mamãe, dando a ideia de posse. Autoria. Esse livro, de quem que é a autoria? De Machado de Assis. Preposição de, dando ideia de autoria. Companhia. Estarei com qual companhia? Com ele. Veja que eu uso com para dar a ideia da companhia. Matéria. Farei um cartão de qual matéria? Olha o de, dando a ideia da matéria. De papel reciclado. Meio. Nós vamos fazer um passeio utilizando qual meio? De barco. O de dando ideia de meio. E as duas últimas, a de origem, nós somos de qual local? Donde? Opa, donde? Donde é uma contração de mais o advérbio de lugar, onde. Onde, de onde, donde. De, do, Nordeste. O do contraído com o artigo o, dando ideia de origem. E por fim, o conteúdo. Quebrei 2 frascos de qual conteúdo? De perfume. Essa é a relação semântica, o sentido que as preposições podem vir na sua prova, podem ser trabalhadas pelo corretor e os senhores conseguirão sair fora dessa pegadinha que ele vem trazendo para vocês. Vocês não podem cair. No mesmo embalo aqui da preposição, eu trago a 8ª classe de palavra, que são as interjeições. E o que é interjeição? Palavra que expressa os nossos sentimentos. E geralmente nossos sentimentos de surpresa. Cheguei. Não. Interjeição. Qual tipo de sentimento? Vou trazer aqui para vocês alguns. Advertência, agradecimento, alegria. Vou trazer outro. Dor, admiração, pena. Então veja bem. Interjeições são palavras invariáveis. E o que é invariação? Não tem masculino, não tem feminino, não tem gênero, não tem singular, não tem plural, não tem número, então não tem aumentativo, diminutivo, então não tem grau. Ela é invariável, ela não muda, ela é daquela forma e pronto. Olha o exemplo. Cuidado!
ufa ou ufa. Ah, professor, então peraí, isso aí vai estar muito na pronúncia? Sim, vamos ver aqui, ó, que eu tenho aqui alguns exemplos. Olha, vejamos aqui o A. Veja o outro A aqui. Esses dois As aqui são tanto de alegria quanto de alívio. Aonde que vai estar a diferença? Na forma de você pronunciar, na sua manifestação corporal. Um A de alegria. Ah! Nossa, que gritinho foi esse? Ah! Assim, mais forte. A de alívio. Ah! Então veja que a interjeição não cai muito, porque está trabalhando muito com a expressão corporal. Imagina você lá fazendo a prova e de repente você grita. Aí o cara fala, que é isso, meu filho? Ficou doido? As interjeições, então, vão ser trabalhadas de que forma? Vão ser trabalhadas geralmente em charges. A charge vai trazer aqui a minha interjeição sendo trabalhada com a seguinte construção. Sempre com esse pontinho de exclamação. Eu percebo que a minha palavra ali presente é uma interjeição porque possui um ponto de exclamação. Correto? Belezinha? Continuando então aqui dentro de alguns exemplos, nós temos aqui o primeiro, o de advertência. Cuidado! Olha, atenção! O de agradecimento. Obrigado. Grato. O de alegria. Eba! Viva! O de alívio. Uf! Af! Uf! O de animação. Coragem! Corrida tá lá. Vamos! Tá vendo? Tem que ter toda esse trejeito aqui para entender interjeição. Apelo. Socorro! Psiu! Ei! Olha o de aplauso. Parabéns! Ótimo! Viva! Veja que eu tenho viva em duas situações. Inclusive muito parecido. De aplauso e de alegria são em momentos de êxtase aí. Mas um talvez não é o que você está querendo dizer. Ora, alegria não vai ser aplauso. Tenho ainda também o de concordância. Sim, claro, óbvio. Continuando aqui, temos aqui algumas situações. O de dor. E o de dor entra o A de novo. Lembra que eu tinha falado do A em duas situações? Olha uma terceira aí. Ah, ui. O de admiração. Nossa, puxa, caramba. O de pena. Coitado, que pena. O de satisfação. Boa. Opa, bom. Mineirão, né? Bom. Saudação. Olá. Viva. O de silêncio. Cri, cri, cri. Psiu, silêncio. Psiu, baixinho. Continuando, o de medo. Credo, cruz. Ui. Olha o de desejo. Tomara. Oxalá. Oh. Veja que a expressão corporal, a entonação vocálica, diz muito aqui ao exteriorizar esses sentimentos. Todo e qualquer sentimento traduzido aqui nessa manifestação minha aqui será chamada de interjeição. As interjeições também podem ser escritas através disso aqui, ó, locuções interjeitivas. E o que seria essa locução interjeitiva? Interjeitivas. Interjeitivas, isso, tem um I aqui. É quando eu digo locução duas palavras. Então eu venho e coloco cruz, credo e ponho ponto de exclamação. Veja que eu usei duas palavrinhas, locução, para dizer uma interjeição. Locução interjeitiva. As locuções interjeitivas são tão iguais quanto as interjeições, porém escritas em duas palavras. Interjeição e preposição é a nossa aula de hoje. Peço, senhores, destaque, atenção, leitura para a relação semântica das preposições. Quando nós entrarmos lá na matéria de interpretação de texto, vou rever tudo isso aqui através dos textos na prática aqui com os senhores. Tá ok? Até a próxima, grande abraço, valeu!